Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e postando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Pessoal, o caso de hoje é um caso muito misterioso e complexo, então vamos fazer tipo um joguinho? Se você descobrir quem é o real culpado desse caso ou culpada, deixa pra mim aqui nos comentários. E quando eu revelar quem que cometeu esse crime aí, você volta e deixa também se você acertou. Combinado? Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. O caso da Carrie Farver é bastante complexo e demorou anos para ser esclarecido, mas não se preocupem porque eu vou trazer todos os detalhes para vocês de uma forma que seja bastante clara e de fácil entendimento. Bom, para começar, nós precisamos falar da Carrie. Carrie Leah Farver nasceu em 30 de novembro de 1974 e morava em Macedônia. Mas não é a antiga Macedônia que fazia parte da região da Grécia não, e nem a Macedônia do Norte. Essa Macedônia é uma cidade localizada no estado americano de Iowa, no condado de Pottawatomie. Carrie Farver foi descrita por seus amigos como uma mulher animada, extrovertida, carismática e calorosa. Por onde quer que passava, ela iluminava o ambiente com seu sorriso largo e sua atmosfera contagiante. Mas é preciso lembrar que Carrie nem sempre foi assim. Isso porque em 1996, quando estava com 22 anos de idade, alguns anos depois de ter seu filho Maxwell Farver, ela foi diagnosticada com depressão. Naquela época, a depressão era bastante associada a problemas espirituais, e sua família insistiu que ela devesse procurar a ajuda de líderes religiosos. A jovem acabou ficando em dúvida sobre o que deveria de fato fazer, e por conta disso o tratamento acabou sendo adiado. Mais tarde, essa doença acabou se agravando e alguns anos depois ela também foi diagnosticada com um transtorno bipolar. Felizmente, porém, alguns anos depois, ela acabou procurando ajuda de profissionais da área da saúde mental e começou a fazer os tratamentos com os medicamentos indicados por eles. Aos poucos, também a sociedade acabou entendendo que a depressão é uma doença como tantas outras e, por conta disso, precisa de tratamento e medicações corretas, para que o paciente possa melhorar o seu quadro clínico. Os anos se passaram e, graças ao tratamento e uso correto dos medicamentos, no ano de 2012, ela estava completamente mudada e apresentava aquelas características que eu falei no começo do vídeo para vocês. Ela era uma mulher completamente mudada, muito mais feliz e com intensa vontade de viver. No ano de 2012, Carrie estava com 37 anos, tinha um emprego estável como programadora de computador e um salário confortável. Ela arrumou um emprego em uma empresa que ficava na cidade de Omaha, no estado de Nebraska. Ela não levava uma vida de luxos, mas estava bastante satisfeita com tudo que tinha conquistado até aquele momento. Inclusive, já fazia 2 semanas que ela começou a se encontrar com um homem chamado David Kroupa, ou seja, ela tinha seu filho, sua casa, estava empregada, tinha dinheiro para comprar suas coisinhas e ainda tinha uma paquerinha para dar uns beijos de vez em quando. Mas sem que ele ficasse pegando em seu pé, que era o mais importante, né? Gente, a vida da Carrie parecia perfeita e agora fica mais fácil compreender por que ela estava tão feliz e radiante. Para que toda essa história faça sentido, precisamos falar mais sobre o David Kroupa. Ele mudou-se para Omaha, no estado de Nebraska, em 2012, depois de assumir um novo emprego como gerente de uma oficina mecânica. Omaha, pessoal, é muito perto de Macedônia, cidade onde a Carrie morava. A distância era de cerca de 30 minutos de carro. Naquele ano, ele estava solteiro e sozinho pela primeira vez em muito tempo. Fazia poucos meses que ele tinha se separado da namorada anterior, chamada Amy Flora, com quem ficou vários anos e teve 2 filhos. Então David decidiu se inscrever em alguns sites de namoro online e entrar em paqueras sem cobranças e também sem compromisso. Ele sempre deixava suas intenções muito claras com todas as mulheres que ele se encontrava. Carrie esteve na oficina para solicitar uma manutenção em seu Ford. Os dois trocaram olhares e algum tempo depois ele acabou chamando-a para sair.
O segundo encontro foi um jantar e ele logo deixou claro suas condições. Carrie concordou com essas condições e para ela estava tudo lindo e belo, inclusive porque ela também afirmou que não procurava nada sério e que queria se dedicar a si mesma e ao seu filho. Mas tudo mudou de repente quando em 13 de novembro de 2012, a apenas alguns dias do seu aniversário de 38 anos, Carrie Farver simplesmente desapareceu enquanto deveria estar em sua casa. Ela desapareceu para nunca mais ser vista. Seu carro havia sumido, mas alguns de seus pertences foram deixados para trás. Algumas horas mais tarde, naquele mesmo dia, David Kroupa recebeu uma mensagem bastante enigmática de término de relacionamento. Essas mensagens foram escritas e enviadas com a assinatura de Carrie, mas não faziam muito sentido. David ficou bastante confuso, mas não acreditou muito no que estava escrito. Era bastante estranho porque a mensagem começava dizendo que já era o momento deles morarem juntos. David respondeu que não estava interessado e que eles já tinham conversado sobre isso. A resposta veio cheia de xingamentos e dizendo que ela não se importava, que ela já estava namorando um outro homem e que odiava ele. Já a mãe dela, chamada Nancy Rainey, recebeu uma mensagem vinda de seu número alegando que ela havia deixado a sua vida, familiares e amigos para trás para embarcar em uma nova jornada rumo ao novo e ao desconhecido. A mensagem dizia ainda que ela tentaria uma nova vida no estado do Kansas. Ela dizia ainda que voltaria para buscar seu filho, que completaria 15 anos de idade dali a alguns dias. Tudo isso era bastante estranho, porque inclusive o Kansas nem era tão longe assim, o estado fica a cerca de 4 horas de carro da onde ela morava. A Nancy logo imaginou que se ela pretendia realmente sumir de tudo e de todos, ela provavelmente se mudaria para um estado bem mais longe. Nancy ligou por diversas vezes no celular da filha, mas ela não atendeu nenhuma chamada. De qualquer maneira, muitos dos outros amigos e familiares de Carrie receberam mensagens bastante parecidas, e embora estivessem todos sem acreditar que foi a Carrie a responsável por essas mensagens, ninguém conseguiu provar que eram mensagens ilegítimas. Sua mãe, em um primeiro momento, imaginou que ela estivesse passando por algum surto depressivo e que em poucas horas estaria de volta. Mas então, quando a filha não apareceu no dia do casamento de seu meio-irmão, no dia 16 de novembro, sua mãe procurou a polícia e finalmente denunciou o seu desaparecimento. As autoridades informaram que iniciaram as investigações o quanto antes. Eles disseram que pessoas que tomam medicamentos para problemas relacionados à depressão frequentemente desaparecem e logo em seguida retornam para seus familiares. Disseram ainda que cuidariam do caso com muita atenção. Mas o fato é que inicialmente nada de concreto foi feito e tanto a família da Carrie quanto David continuaram recebendo mensagens misteriosas que logo se tornaram uma perturbação do sossego. As mensagens se tornaram extremamente desagradáveis e explicitamente perseguidoras. Nesse meio tempo, aconteceu o aniversário de 15 anos do Maxwell, mas Carrie não apareceu, o que deixou sua mãe bastante surpresa, porque ela era uma mãe muito presente, amorosa e amava seu filho. Poucos dias se passaram e uma tragédia atingiu a família quando o marido de Nancy, pai da Carrie, faleceu. Ela entrou em contato com a filha através daquelas mensagens que estava recebendo, questionando se ela não compareceria ao enterro do próprio pai. Carrie era muito ligada a ele e sua ausência injustificada deixou tudo ainda mais estranho e misterioso. A partir deste ponto, as mensagens endereçadas a Nancy se tornaram bastante rudes e ameaçadoras. Elas diziam que ela não era uma boa mãe e que tinha destruído a vida de sua filha. Nancy implorava para que Carrie atendesse ao telefone para que ela pudesse ouvir a sua voz, mas ninguém atendia as chamadas que Nancy fazia. Os dias se passaram e os policiais não encontravam nenhuma pista para seguir. Foi quando, em janeiro de 2013, quase 2 meses após o desaparecimento e início das mensagens, David percebeu que tinha um veículo bastante parecido com o Ford de Carrie em um estacionamento próximo de sua rua. Quando estava voltando para a casa do trabalho, ele viu esse veículo e foi até lá e observou cada detalhe. Para ele, aquele era sim o veículo dela. Não havia dúvidas. Ele então tirou uma foto da placa do carro e enviou para as autoridades. Afinal de contas, eles poderiam puxar a matrícula do veículo e confirmar quem que era o proprietário. As autoridades confirmaram que aquele veículo estava mesmo registrado no nome de Carrie e imediatamente se deslocaram até o local onde ele estava abandonado. Quando as autoridades revistaram o carro, encontraram apenas uma única impressão digital,
e curiosamente aquela digital não era da Carrie. As autoridades não conseguiram explicar o que poderia ter acontecido e as investigações prosseguiram. Dessa vez, a polícia estava bastante empenhada no caso, até porque o caso Carrie Farver começou a receber visibilidade na mídia. Uma testemunha compareceu à delegacia para informar que tinha visto Carrie em Omaha no dia de seu desaparecimento. Com isso, foi divulgado pela mídia que este foi o último lugar que ela foi vista com vida. 5 meses após o desaparecimento de Carrie, sua mãe recebeu um telefonema de um homem dizendo ter visto sua filha em um abrigo para sem-teto e que ela queria muito que sua mãe a buscasse. Nancy contatou a polícia e, junto dos investigadores, eles foram até o abrigo, mas infelizmente foram informados de que ela nunca esteve naquele local, e o telefonema tinha sido apenas uma brincadeira de mau gosto. 6 meses após o desaparecimento de sua mãe, Maxwell enviou uma mensagem para ela via Facebook. A resposta veio quase que instantaneamente. Acontece que o garoto desconfiava que a pessoa do outro lado não era sua mãe, principalmente porque ela era muito rígida com a ortografia e erros de gramática e concordância. Ele então fez a ela 3 perguntas simples relacionadas à sua família e uma pergunta bem específica relacionada ao passado da Carrie. Essas perguntas nunca foram respondidas e ele nunca mais conseguiu falar com ela pela rede social. Com o passar dos anos, as mensagens de texto continuaram e a cada novo envio, elas foram se tornando cada vez mais assustadoras. Agora, além de chegar mensagens de texto pelo celular e e-mail, estavam sendo feitas postagens assustadoras no Facebook. Inclusive, existe uma publicação que ela diz estar farta de se justificar e tentar explicar os motivos pelos quais ela resolveu abandonar a sua vida antiga. David sabia que estava sendo perseguido e vigiado. Algumas mensagens diziam: "Minha coisa favorita a fazer é ficar do lado de fora e olhar para você." Em outro episódio, ele estava sentado na varanda com os pés para cima e fumando um cigarro. Seu celular bipou e uma mensagem descrevia exatamente a posição que ele estava sentado e o que estava fazendo. David trocou de número de celular por 3 vezes, mas mesmo assim as mensagens não paravam de chegar. Chegavam cerca de 60 mensagens de texto e 100 e-mails todos os dias. Bizarro, né, gente? Conforme o tempo passava, as mensagens enviadas para David viraram um mix de amor, ódio, paixão, ciúmes e desprezo. Algumas das mensagens diziam coisas do tipo: "Eu te odeio tanto que eu quero enfiar uma faca no seu coração. Vou destruir sua vida e tirar sua felicidade." Neste momento eu preciso apresentar uma outra pessoa para vocês, porque ela também começou a receber mensagens desagradáveis. Trata-se de uma mulher chamada Shanna Elizabeth Goyer. Ela morava em Omaha, no estado de Nebraska, mesma cidade onde o David morava e também onde a Carrie trabalhava. A Shanna foi namorada do David por alguns meses, mas não foi um relacionamento muito sério e durou pouquíssimo tempo. Quando ela começou a receber as mensagens perturbadoras, os amigos e familiares de Carrie começaram a cogitar a ideia de que ela tivesse descoberto que David tinha acabado de sair de um relacionamento com Shanna e com isso tivesse enciumada. Shanna inclusive levantou a hipótese de que Carrie não tivesse acreditado que o relacionamento dela com o David tivesse acabado de verdade e que eles estivessem se encontrando escondido, o que teria deixado ela muito brava e com ciúmes. Nesta altura, as teorias de Shanna faziam bastante sentido, tanto que em agosto de 2013 a casa dela pegou fogo, matando inclusive os animais de estimação dela. Os investigadores do incêndio acreditaram que foi um incêndio criminoso, e Shanna disse à polícia que suspeitava que Carrie Farver fosse a culpada. David ficou tão paranoico que comprou uma arma para deixar em sua casa e também na oficina, caso ele precisasse se defender de algum ataque. E na verdade ele não estava tão paranoico assim, porque pouco tempo depois, no início de 2014, a oficina de automóveis onde ele trabalhava foi vandalizada. Em determinado momento, até mesmo a ex-namorada e mãe dos filhos de David, a Amy Flora, começou a receber mensagens ameaçadoras. Em 2015, o caso da Carrie foi transferido para outra equipe de investigações e passou a ser liderado pelos investigadores Ryan Aves e Jim Dott. Os dois tomaram a decisão de trabalhar com 2 hipóteses. Ryan trabalharia com a hipótese de que ela ainda estivesse viva e Jim montaria seu caso considerando que Carrie já tivesse sem vida. A primeira coisa que chamou a atenção foi quando descobriram que não existia atividade bancária no período em que a Carrie estava desaparecida.
Como que ela poderia se manter sem utilizar nenhum recurso financeiro? Essa foi a pergunta que ficou no ar para os investigadores. Em maio de 2015, os investigadores Ryan e Jim foram conversar com Nancy. Durante as conversas, ela forneceu outra pista aos investigadores. Ela disse a eles que depois que Carrie desapareceu em 2012, ela recebeu uma mensagem dizendo que sua filha havia vendido todos os seus móveis e essa mensagem terminava dizendo para que Nancy deixasse o comprador entrar na casa para pegar tudo. Como suposta prova da venda, Nancy recebeu uma foto de um cheque para aquela mobília, que foi feito para Carrie Farver. E acredite se quiser, o cheque estava assinado por Shanna Goyar. Por que será que a Shanna ia comprar os móveis da Carrie? Logo em seguida, eles solicitaram que Shanna e David deixassem seus eletrônicos para verificação na delegacia. Tanto um quanto o outro alegaram não ter nada a esconder e deixaram seus aparelhos sem maiores problemas. Aliás, a alegação inicial dessa nova equipe era de que eles tinham a intenção de rastrear o local exato de onde a Carrie estava enviando essas mensagens. Com isso, os dois fizeram uma autorização por escrito para que seus aparelhos fossem vasculhados pelas autoridades sem restrição nenhuma e que eles extraíssem o que julgassem necessário para auxiliar nas investigações. Após as verificações feitas pela perícia de informática da polícia, exatamente nada de importante foi descoberto no telefone de David, mas algo muito curioso foi observado no telefone de Shanna. Os investigadores encontraram uma foto do carro de Carrie, cuja data que foi tirada era de um mês antes da polícia ser comunicada do paradeiro do veículo através do David. E aqui fica um questionamento: como é que a Shanna poderia saber onde estava o carro da Carrie antes mesmo da polícia? Será que ela achou o carro estranho e tirou uma foto? Os aparelhos foram devolvidos aos proprietários e os investigadores passaram a acompanhar de perto os movimentos dos dois. David passou a colaborar 100% com as investigações e contou inclusive que ele e Shanna tinham se encontrado algumas outras vezes naquele meio tempo e que ela esteve em sua casa por algumas vezes. Em 4 de dezembro de 2015, Shanna apareceu inesperadamente na delegacia. Ela foi até lá para registrar uma queixa de assédio contra a ex-namorada de David, a Amy Flora. Depois que Shanna foi embora, o investigador Ryan foi até a casa dela para conversar, fingindo que o interesse era sobre sua reclamação. Ela disse a Ryan que agora achava que era, na verdade, a Amy quem estava mandando mensagens ameaçadoras o tempo todo, e não a Carrie como imaginavam anteriormente. O investigador perguntou se poderia levar o telefone dela para que pudessem analisar as mensagens. Shanna assinou o formulário de consentimento e o entregou. Ryan não pôde deixar de notar que aquele aparelho era diferente do que ela tinha entregado na delegacia na primeira vez, mas ela podia só ter trocado de celular, né? Antes de terminar sua visita, Shanna mencionou que sabia que a arma de David estava desaparecida e disse que achava que a Amy tinha roubado o objeto. Os investigadores falaram com o David e ele confirmou que tinha comprado o objeto porque se sentia ameaçado e que tinha comentado com a Shanna que a sua arma tinha sumido. No dia seguinte, dia 5 de dezembro de 2015, Shanna ligou para a emergência, alegando que ela havia sido baleada na perna enquanto caminhava à noite no Big Lake Park, em Council Bluffs. A princípio, ela alegou que não sabia quem era o culpado, e depois disse que achava que era Amy Flora. Os investigadores analisaram todas as evidências e Amy Flora foi inocentada naquela mesma noite. O que provavelmente a Shanna tinha se esquecido era que o celular dela estava de posse das autoridades. O Ryan tinha levado quando visitou a casa dela, lembra? Os investigadores solicitaram que os peritos cavassem mais fundo e recuperassem e-mail, fotos, vídeos, contas de e-mail, enfim, tudo que tivesse sido apagado daquele telefone e que pudesse ser recuperado com os softwares disponíveis naquele momento, deveria ser recuperado. As autoridades então descobriram uma foto de uma mulher que estava amarrada. A perícia também foi capaz de comprovar que Shanna tinha pelo menos 25 contas de e-mail falsas. Fora tudo isso, ela também estava usando um aplicativo que permitia que mensagens de texto fossem agendadas para um momento futuro. Ela então marcava encontros com David para conversar, e nesse momento eu recebia mensagens ameaçadoras enquanto ela estava ali na frente do David, como se as mensagens tivessem sido enviadas pela Carrie. Com todas essas descobertas, os investigadores começaram a se aprofundar e criaram uma estimativa de que ela tenha passado cerca de 45 horas por semana manuseando suas contas falsas e com isso se passando por Carrie.
Essa farsa toda perdurou por quase 3 anos, mas os investigadores queriam que Shanna confessasse seu crime. Para tanto, eles começaram a participar do jogo dela, alimentando a atuação da suspeita. 2 semanas depois, os investigadores marcaram uma reunião com Shanna na delegacia. Ela afirmou que Amy Flora era responsável pelo desaparecimento de Carrie e também estava com ciúmes dela. Tanto era verdade que a Amy tinha enviado diversas mensagens ameaçadoras para ela e também tentou matá-la enquanto ela passeava no parque. Shanna não sabia que a Amy já tinha sido inocentada do ataque, e os investigadores então bolaram um plano. Eles passaram a fingir que tinham acreditado nela totalmente, mas não poderiam prender a Amy naquele momento porque as provas eram circunstanciais. Eles disseram ainda que a ajuda dela seria muito importante para poder pegar a Amy. Pediram que ela entrasse em contato com a ex-mulher do David para tentar extrair informações do caso da Carrie. Claro que essas informações só poderiam vir da verdadeira assassina. Mas Shanna não percebeu a armadilha em que estava caindo. Quase que instantaneamente, a Shanna apresentou diversos e-mails nos quais ela fingia ser a Amy, confessando que tinha atirado na Shanna e tentado matá-la naquela noite. Alguns dias depois, os investigadores continuaram pressionando a Shanna para que ela pedisse a Amy mais informações sobre o desaparecimento de Carrie. Não demorou muito e a Shanna encaminhou a eles um e-mail que supostamente estava vindo da Amy Flora, informando que tinha esfaqueado Carrie por 4 vezes e colocado seu corpo em um saco de lixo. A Shanna ficou muito brava e sem paciência porque os investigadores estavam demorando muito para prender a Amy, mas eles informaram que precisavam de mais provas, provas mais concretas, provas que somente a verdadeira assassina saberia. Como num passe de mágica, mais e-mails surgiram, todos supostamente vindos da Amy, e agora um desses e-mails dizia que Carrie tinha sido morta em seu próprio carro. Os policiais então voltaram até o veículo e revistaram tudo novamente, mas desta vez foram retirados todos os tecidos dos assentos. Rapidamente eles descobriram que o banco do lado do passageiro estava manchado de sangue. O material coletado foi para análise e em poucas horas foi identificado como sendo de Carrie. A impressão digital no carro, que tinha sido encontrada lá na primeira vistoria, também passou por uma segunda verificação e voltou como compatível com as digitais de Shanna. Todas essas descobertas foram mais que suficiente para garantir um mandado de busca na casa dela. Nesse meio tempo, a Shanna foi levada para a delegacia já algemada. Ela alegou que não tinha serviço de internet e por isso nunca poderia ter enviado as mensagens e e-mails. Quando os investigadores perguntaram como ela teria, então, reenviado os e-mails da suposta Amy para o investigador Ryan, ela não soube responder e gaguejou. Após alguns minutos de silêncio, ela afirmou que foi em um coffee shop para enviar os e-mails. Assim que eles entraram na casa de Shanna, os policiais descobriram vários pertences de Carrie Farver. Pouco tempo depois, David entregou aos investigadores o tablet de Shanna que estava em sua casa, e os peritos vasculharam tudo até recuperar fotos que já tinham sido apagadas da galeria, e nessas fotos apareciam partes de um corpo já em decomposição. Dentre essas partes, foi possível observar um pé com uma tatuagem de um símbolo chinês, que coincidia com o que a Carrie tinha em seu pé. Com tudo isso, Shanna Elizabeth Goylar foi acusada de assassinato em primeiro grau no dia 22 de dezembro de 2016. Mas por que é que ela faria uma coisa tão horrível assim? Qual seria a motivação desse crime? Bom, pessoal, em 2012, a Shanna começou a namorar o David Kroupa, que na época estava com 35 anos, era pai solteiro e também era classificado pelas mulheres como atraente e sedutor. Ambos se descobriram em um site de namoro online. Logo no segundo encontro, os dois já estavam indo um para a cama do outro. Entretanto, David teve uma conversa muito séria com ela e explicou sua vontade de continuar saindo com outras mulheres, e que naquele momento ele não procurava nada sério. No entanto, não era assim que a Shanna queria. Ela o queria por inteiro, ele precisava ser dela. Ele tinha que ser somente dela e de mais ninguém. Ela chegou a escrever em sua rede social a seguinte frase: "Você será meu, somente meu. Se não for meu, não será de ninguém." David confrontou Shanna sobre essa postagem e ela falou para ele ficar tranquilo e apagou a postagem logo em seguida. Mais ou menos 6 meses se passaram quando, numa tarde, a Shanna foi até a casa de David sem avisar. Ela tinha deixado algumas coisas na casa dele e precisava delas naquela semana. Como você já deve estar imaginando, ela deu de cara com a Carrie Farver, que estava ali na casa do David naquele dia.
Esse encontro infeliz foi uma mera casualidade que durou apenas poucos segundos, mas foi o suficiente para virar a vida dos três de cabeça para baixo. 2 semanas depois, Carrie Farver estava desaparecida e seus familiares e amigos começaram a receber aquelas mensagens estranhas. Voltando para a prisão de Shanna, em dezembro de 2016, as autoridades concluíram que ela deferiu golpes de faca em Carrie dentro de 24 horas após o seu desaparecimento, e depois queimou seu corpo para que nenhum resto fosse encontrado. Sobre a compra dos móveis de Carrie, a promotoria explicou que ela precisava dos móveis para continuar fazendo as postagens na internet e parecer realmente que ela ainda estava viva. Em relação à arma do David, foi explicado que Shanna roubou a arma dele e atirou em si mesma no parque na ingênua tentativa de colocar a culpa na Amy Flora. O advogado de defesa, Sr. James Martin Davis, pediu para renunciar a um julgamento com júri em favor de um julgamento de bancada, o que significa que um juiz decidiria o caso, ao invés de um júri popular. No dia do julgamento, o advogado de defesa argumentou que todas as evidências da promotoria eram circunstanciais. Ele afirmou que Shanna Goylar era uma vítima de tudo aquilo e lembrou o juiz que o corpo da Carrie Farver jamais tinha sido encontrado. Em agosto de 2017, o juiz Timothy Bruns considerou Shanna Elizabeth culpada da acusação de assassinato contra ela, sendo condenada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Nesta mesma sentença, ela também foi considerada culpada de incêndio criminoso em segundo grau por incendiar a sua própria casa em agosto de 2013, quando ela tentou culpar a Carrie por isso. Como o fogo também matou seus animais de estimação, que eram 2 cães, um gato e uma cobra, ela recebeu um adicional de 18 anos na sua condenação. Com isso, Shanna está atualmente encarcerada no Centro Correcional para Mulheres de Nebraska, uma instalação que abriga todos os níveis de classificação de segurança. E por incrível que pareça, Shanna até hoje mantém sua inocência, alegando que não teve nada a ver com o caso de Carrie. Ela afirma categoricamente que foi vítima de uma injustiça ao ser presa e condenada. Nancy Rooney e seu neto Maxwell Farver seguiram em frente com suas vidas da melhor maneira possível. Nancy cuidou de Maxwell até ele se tornar adulto, e para o orgulho de sua avó, Maxwell se inspirou em sua falecida mãe e iniciou um curso de bacharelado em Ciências de Engenharia de Software e Ciência de Dados pela Iowa State University. Ele concluiu o curso em dezembro de 2021 e continua morando com sua avó, um sendo apoio do outro para qualquer coisa que precisem. Uma escritora chamada Leslie Rulli ficou tão fascinada com essa história que escreveu um livro sobre ela chamado A Tangled Web, que em tradução livre seria como um emaranhado, tendo em vista, toda essa dramaturgia do caso, porque vamos combinar que isso daí é um caso digno de filme, né, gente? Mas agora eu quero saber de vocês. E aí, vocês acertaram quem que era o culpado desse caso? Deixa pra mim nos comentários, deixa também a sua opinião, que vocês sabem que eu amo saber a opinião de vocês. E se ficou até aqui comigo, deixa o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de caso aqui pra vocês. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.